E a Federal finalmente liberou a lista de obras de filosofia e sociologia. Eu confesso que já estava um bocado angustiado, viu? Particularmente gostei muito dos textos. A Federal pesa na mão com o excesso de mudanças, né? Em filosofia de modo particular, 4 novas obras, textos ali, capítulos de livros, né? Mas enfim, 4 novos textos para a gente poder dar uma lida, para poder estudar, né? O primeiro deles, um texto da pesquisadora Sueli Carneiro, que é a tese de doutorado dela, Dispositivo de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. Um texto que vai abordar a perspectiva Foucaultiana, ali analisando um pouco a ideia do biopoder, dessas relações de controle que nós temos dentro da vivência social. Um texto que trabalha o tema óbvio do racismo, e que vai trazer vários conceitos super relevantes e super necessários para a contemporaneidade. Achei, sim, assim, 100% essa obra. Segunda obra, uma obra da Carole Pateman, Participação e Teoria Democrática, um texto de filosofia política que vai falar sobre o lugar da participação na democracia moderna, como que a gente organiza e como a modernidade entende as formas de participação e de deliberação, um texto de filosofia política. Terceiro texto ali, a gente tem o Mito de Er, da República, do Platão, que fecha o livro da República do Platão. O Mito de Er, ele é um mito escatológico, né, que fala sobre a doutrina daquilo que vai vir, né, o que é o pós-morte, enfim, analisando o tema da justiça também, um mito bem legal. E inclusive eu vou explicar uma coisa nesse vídeo ainda sobre essas obras de filosofia que eu achei bem interessante, né? E a quarta obra de novidade que nós temos em filosofia é o texto do Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, né? Um clássico desse filósofo contratualista, né? Por coincidência, abri aqui certinho, né? Na página, um texto maravilhoso também, um clássico do pensamento da filosofia política e super necessário para a gente poder entender um pouco essa organização da ideia de modernidade, né, enfim, a partir de uma noção de contrato social. Tá? E por último, o texto do Karl Popper, né, que se manteve ali a lógica da pesquisa científica, né, um texto que já foi trabalhado no ano passado. Bom, o que eu vejo das obras de filosofia, elas estão seguindo muito bem aqueles eixos, né? E a Federal coloca isso no edital também com muita força, a ideia de pensar ali o mito, né, a teoria do conhecimento, a parte de filosofia política, né, e exigindo muita criticidade do leitor, né, daquele que estuda e daquele que vai prestar o vestibular. Então, de modo particular, eu curti muito as obras de filosofia e acho elas muito interessantes para a nossa contemporaneidade. E você, o que você achou desses novos textos de filosofia? Comenta aí, tá bom? Um beijo, até mais!